Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis. Esse mês de abril a gente tem se aplicado, em estudar, em conhecer, em se aprofundar na vida de Abraão. Hoje é o último domingo do mês e nós vamos mais uma vez meditar na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, meditar mais fundo na vida de Abraão e principalmente ressaltando dois aspectos da vida de Abraão que precisam fazer parte da nossa vida também. Todo mundo que caminha com Deus, assim como Abraão, precisa desenvolver essas características na sua vida, que é fé e obediência. Amém? A gente vê Abraão, foi conhecido como o pai da fé e ele também foi muito obediente nas ordens, nas direções que o Senhor dava para ele. E a gente, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, como pessoas que escolhem caminhar com o Senhor, nós precisamos desenvolver na nossa vida também a fé e a obediência. E por que eu digo desenvolver a fé e a obediência? Porque eu tenho entendido cada dia mais, na minha vida, na minha caminhada com Deus, eu tenho entendido que fé, obediência, confiança no Senhor, relacionamento com o Senhor, são coisas que a gente vai desenvolvendo, É algo progressivo na nossa vida, é algo que a gente vai caminhando com Deus e a gente vai se aperfeiçoando nisso, E cada dia a gente tem que se tornar melhor, cada dia a gente tem que se tornar mais obediente, cada dia a gente tem que crer mais no Senhor. Às vezes a nossa fé é meio que vacila, Às vezes a gente não crê tanto como deveria, mas a gente precisa ir desenvolvendo isso na nossa vida e buscando isso na nossa vida e se atentando para isso no nosso dia a dia. E a gente precisa desenvolver também, porque cabe a nós também desenvolver. Às vezes a gente tem a ideia que é tudo a parte do Espírito Santo, Que só o Espírito Santo vai fazer. Não, o Espírito Santo vai gerar isso no meu coração. Mas cabe a nós também. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade, principalmente quando se trata disso, de crer e de obedecer. A gente tem a nossa participação, a gente tem a nossa parcela, é a parceria, é a gente com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida, vai mostrando que a gente precisa melhorar, áreas da nossa vida que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, e a gente tem que ter o nosso esforço próprio para mudar, para obedecer, para crer, É uma parceria com o Espírito Santo, ele não vai fazer tudo. Às vezes a gente tem mania de achar que é tudo místico, que é tudo sobrenatural. Eu vou virar obediente, eu vou passar a crer quando o Espírito Santo vier assim sobre a minha vida e eu começar a rodopiar. Não, irmãos, obediência são escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, com a nossa mente, com o nosso coração. A gente escolhe no nosso dia a dia, na nossa conduta, no nosso serviço, na nossa casa, no nosso círculo de amizade, na nossa vida. A gente escolhe ser obediente, é uma escolha nossa e a gente precisa desenvolver essa obediência sim. Às vezes quando a gente fala em obediência, hoje em dia as pessoas até meio que torcem o nariz, obedecer, a gente está na época da graça, Não tem mais tanta lei, mas a gente precisa viver em obediência com o Senhor, sim. É isso que o Senhor espera de nós, obediência. E é isso que a gente viu na vida de Abraão. Fé e obediência. E fé também a gente desenvolve a fé. O que a Bíblia fala da fé? Como que a fé vem? A fé vem pelo ouvir. E ouvir
a palavra de Deus. E às vezes a gente não para ouvir a palavra de Deus. Às vezes a gente para ouvir um monte de outras coisas, menos a palavra de Deus. E aí como que a gente vai ter a nossa fé acrescentada? Como que a gente vai ter a nossa fé aumentada se a gente não está parando para ouvir a palavra de Deus? Se a gente não está lendo, se a gente não está meditando na palavra de Deus? Às vezes a gente se enche de tanta coisa, né? A gente para tanto tempo diante do celular e fica lá no Instagram e fica lá em rede social. Às vezes nem está fazendo nada errado, mas é um tempo que a gente deveria estar se enchendo da palavra de Deus, né? Que a gente deveria estar aumentando a nossa fé, porque depende da gente essa busca. Então vocês estão entendendo? É o Espírito Santo que nos ajuda, que nos motiva, que nos incentiva, que age na nossa vida, mas a gente precisa buscar, a gente precisa desejar, a gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes a gente fica lá na Netflix, fica fazendo um monte de coisa e a gente precisa buscar. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a gente precisa ouvir a palavra de Deus, então a gente precisa vir à igreja, então a gente precisa gastar tempo. Às vezes a gente pede a Deus, Deus, aumenta a minha fé, eu quero ter a fé que Abraão teve, eu quero fazer o que eu leio às vezes na Bíblia, eu quero ver na minha vida acontecer o que aconteceu na vida do meu irmão, mas a gente precisa aumentar a nossa fé também, a gente precisa buscar a nossa fé, a gente precisa buscar aumentar a nossa fé, e obediência é nossa no dia a dia, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, com o nosso raciocínio, com aquilo que o Senhor está trazendo de entendimento para a gente, Espírito Santo, a gente precisa obedecer ao Senhor. E foi essa ordem que Deus deu para Abraão, né? Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E aí o que a gente vê Abraão fazendo? Obedecendo, né? Ele obedeceu e ele teve fé para obedecer. E a fé que Abraão teve, a gente está falando aqui de fé, e a fé que Abraão teve foi uma fé ativa. Né? Não foi uma fé passiva, não foi uma fé que deixou ele parado, foi uma fé ativa. E a gente até estava conversando sobre isso na nossa última reunião feminina, né? Aproveitar aqui a oportunidade, pastor, e convidar as irmãs. Terça-feira agora a gente tem culto, a gente tem célula feminina e tem sido uma benção. A gente tem estudado o personagem do mês e esse mês a gente, falando sobre Abraão, a gente estava falando sobre isso, sobre ter uma fé ativa, uma fé que nos impulsiona, que nos leva a sair do nosso lugar, porque Deus mandou Abraão sair do lugar e ele saiu. O Senhor não tirou ele de lá, o Senhor não foi lá e arrancou, o Senhor mandou ele sair e ele teve a iniciativa de sair. Ele que saiu, ele que pegou o que devia, né, sua esposa, Ló, e ele saiu e ele se movimentou. Ele não falou, eu estou sentindo no meu coração, porque Deus falou que vai me dar uma terra. Vocês já perceberam que às vezes a gente fica assim, Deus fez uma promessa tão linda, Deus falou que vai fazer aquilo, que vai fazer aquilo outro, e a gente fica parada, crendo, mas crendo de forma romântica, entendeu? Crendo de forma passiva. Eu creio que Deus vai fazer aquilo e fica esperando que Deus vai fazer tudo, mas a gente precisa ter uma fé que nos movimenta, que nos leva a agir de acordo com o que Deus está nos direcionando a fazer, né? Se Abraão tivesse ficado só assim, Deus vai me dar uma terra, Deus vai me levar, Deus vai me levar para tal lugar. Se ele tivesse só crido assim, de forma romântica, de forma passiva, ele nunca teria alcançado a promessa. Então a gente precisa crer, mas a gente precisa agir, se movimentar em direção àquilo que o Senhor está nos direcionando, né? Quando Deus nos faz uma promessa, nos dá uma direção, Ele espera que a gente reaja a isso, que a gente se movimente, né? A nossa fé precisa se movimentar, a gente precisa ver, Deus prometeu isso? Então eu vou fazer aquilo, então eu vou estar naquele lugar, então eu vou procurar aquela situação, eu vou fazer daquela forma. A gente precisa agir, a gente precisa se mover. A gente vê isso não só na vida de Abraão, né, que se moveu em direção à promessa, né, que Deus tinha dado, a palavra que Deus tinha dado, mas a gente vê isso também em outras passagens da Bíblia. Jericó, por exemplo, né? O povo precisou rodear, o povo precisou se movimentar. Deus falou que ia entregar Jericó, Deus falou que ia entregar a cidade, né, para Josué, para o povo de Israel, mas eles precisaram rodear a cidade 7 vezes, né? Precisaram fazer aquilo que o Senhor falou. Então muitas vezes o Senhor vai nos fazer a promessa, vai nos dar a direção, mas a gente precisa crer, e crer a ponto de se movimentar. O que Tiago fala? Que a fé sem obras
é morta. Se a gente crê, falar que crê no nosso coração, mas não se mover, mas não agir de acordo com a palavra, com a fé que a gente tem, que o Senhor tem gerado no nosso coração, vai ser inútil, a gente não vai sair do lugar. Os irmãos estão entendendo? Se Abraão tivesse apenas crido, né? Às vezes a gente fala, eu estou sentindo, né? Apenas crendo no seu coração, mas não agindo, ele não teria conquistado a promessa. Então a gente precisa crer, mas crer e agir, crer e se movimentar. Foi assim também com o povo de Israel, né? Quando o Senhor falou diante do Mar Vermelho, qual foi a ordem que o Senhor deu? Diz ao povo de Israel que marche, né? Que marche, o povo precisava andar, Moisés diante do mar, o exército atrás, aquele povo todo sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. O que Deus falou? Marche, o mar eu abro, mas você precisa marchar, né? O impossível eu faço, o milagre eu faço, mas você precisa marchar, você precisa se movimentar, você precisa sair do lugar. E é isso que a gente precisa fazer, como servos do Senhor, como pessoas que andam com fé, não apenas ter uma fé passiva, ter uma fé ativa, ter uma fé que nos movimenta, né? Ter uma fé que nos faz sair do lugar, que nos faz sair da nossa zona de conforto. Foi assim com Abraão, ele precisou sair da zona de conforto dele, precisou sair ali da sua família, né? Da sua terra, precisou deixar tudo e sair, e ele que saiu, né? Quem deu a direção foi Deus, mas ele que teve a iniciativa. E às vezes você pode estar pensando, mas eu já fiz, mas eu já faço, né? Mas eu já saí e nada está acontecendo. Mas diante da palavra de Deus, às vezes a gente fazendo as mesmas coisas, o Senhor pode nos dar resultados diferentes. Quando o Senhor libera uma palavra de bênção sobre nós, às vezes mesmo fazendo o que a gente já fez, o Senhor nos dá resultados diferentes. Não foi assim com Pedro, na pesca maravilhosa? Jesus, mas eu já pesquei, Jesus, já pesquei a noite toda e não veio nenhum peixinho, né? Às vezes você está pensando, mas eu já estou fazendo, Vanessa, eu já estou fazendo, eu já estou agindo, eu já estou tentando, mas o negócio não está dando certo. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai liberar a palavra de bênção sobre a nossa vida. Ele está liberando a palavra de bênção sobre a nossa vida. E o que Pedro falou? Jesus, eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. E aí o milagre aconteceu. E aí as redes se rasgaram, né? Ele estava lá lavando a rede, ele deve ter pensado, Jesus, eu estou lavando a rede aqui, agora eu vou ter que lavar tudo de novo. Vou lá só para sujar a rede, né? Mas tá bom, Jesus, já que o Senhor está falando, eu vou lançar de novo. E ele lançou a rede de novo e o milagre aconteceu. Então, sob a palavra do Senhor, a gente pode estar fazendo a mesma coisa e o Senhor vai nos abençoar de forma diferente, em nome de Jesus. Amém? E obedecer, né? Abraão teve fé para sair, teve fé no Senhor e ele obedeceu também. E obedecer, às vezes, requer renúncia, né? Na maioria das vezes, requer renúncia. E aí que, às vezes, entra a nossa dificuldade em obedecer, porque a gente não é bom em abrir mão, a gente não é bom em renunciar. A gente não é bom em deixar as nossas vontades, em deixar coisa que nos agrada, deixar coisas que pra gente tá bom, tá confortável, tá legal. Mas muitas vezes, para a gente entrar na nossa caminhada com Deus, para a gente entrar na nossa jornada com Deus, para a gente ir rumo às promessas que o Senhor tem para a nossa vida, a gente não pode carregar tudo que a gente tem. Muita coisa a gente tem que deixar para trás. E às vezes o Senhor pede para a gente renunciar. Às vezes para a gente renunciar a amizades que não estão nos influenciando de forma positiva e não podem andar com a gente na nossa caminhada com Deus. Às vezes, conversas que a gente tem, comportamentos que a gente tem, coisas que a gente precisa abrir mão para a gente conseguir entrar na vontade de Deus, entrar no propósito perfeito do Senhor. Foi assim com Abraão, ele precisou renunciar, ele precisou abrir mão. E às vezes, quando a gente fala de obediência, o que mais pesa é isso, que a gente sabe que a gente vai precisar renunciar. Coisas que às vezes a gente gosta de fazer, que nos traz saciedade, que nos traz prazer, que nos traz alegria, contentamento, mas para a nossa caminhada com Deus, às vezes o Senhor vai pedir para a gente abrir mão de algumas coisas, para a gente deixar de fazer algumas coisas. E eu até anotei aqui, a obediência às vezes significa deixar uma coisa, a fim de receber algo ainda maior e melhor da parte de Deus.
Amém? Igual o pastor leu aqui na palavra introdutória, que o Senhor é o nosso grandíssimo galardão, né? E é isso que a gente precisa entender. Às vezes a gente precisa abrir mão de algumas coisas por um galardão muito maior, muito melhor, muito mais excelente, que é cumprir a vontade de Deus, que é estar no propósito dele, que é estar no caminho dele, que é estar na direção que ele designou pra gente, né? Que ele deseja pra gente. E a gente vê também na vida de Abraão, que quem está andando em fé, em obediência diante do Senhor, quem procura servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, como Abraão foi, como a gente busca ser, amém? Não precisa correr atrás das bênçãos. As bênçãos nos alcançam, as bênçãos estão sobre nós, né? Lá em Gênesis 13, do versículo 5 ao versículo 12, vamos ler. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Então, irmãos, a fé, a obediência resulta em bênçãos para a nossa vida. Resulta em bênçãos em todas as áreas da nossa vida. A gente vê que Abraão foi muito abençoado aqui também financeiramente, prosperou muito também financeiramente, né? E a bênção do Senhor alcançou todas as áreas da vida dele. E a gente não é diferente. Quando a gente escolhe andar com o Senhor, quando a gente escolhe viver em fidelidade com o Senhor abençoa todas as áreas da nossa vida, sabe? Deus não compartimentaliza a nossa vida, né? Não nos abençoa por setores. Às vezes a gente tem um pensamento tão pequeno, né? De que, se Deus me abençoar financeiramente, não vai abençoar minha família, ou se abençoar minha família, ou se me abençoar financeiramente, eu não vou ser usado na casa de Deus, ou Deus me abençoa aqui, ou Deus me abençoa... Irmãos, Deus quer abençoar a gente de todas as formas. Deus é um Deus abundante, né? E quando a gente caminha em obediência com o Senhor, Ele vai conhecendo as nossas necessidades e vai completando todas as áreas da nossa vida. Isso não significa que a gente não vai ter problema, que a gente não vai passar dificuldade, né? Isso não significa que se eu tiver um problema, significa que eu não estou em obediência, não é nada disso. A gente vê que Abraão passou por lutas, passou por dificuldades, teve os seus desafios, mas a bênção do Senhor estava sobre ele. Aonde ele passou, o que ele fez, o que ele escolheu, o caminho que ele tomou, inclusive aqui, diante dessa escolha de Ló, né? O caminho que ele tomou, a bênção do Senhor estava sobre ele. E na nossa vida também é assim, quando a gente escolhe viver em fé, em obediência, em fidelidade ao Senhor, a bênção do Senhor está sobre nós. Nós até enfrentamos lutas também, passamos por dificuldades também, mas o Senhor quer abençoar e quer nos abençoar de forma ampla, de forma abundante, em todas as áreas da nossa vida, né? A gente não vê aqui Abraão parando para fazer contas, né? Quando Deus chamou ele para sair da sua terra, ele não pensou assim, mas peraí, ir para aquela terra? Que terra? Não sei nem que terra que o Senhor vai me levar, né? Será que aquela terra tem pasto para os meus gados? Será que aquela terra é uma terra que produz? Ele não parou para fazer conta, ele não parou para... será que financeiramente vai faltar alguma coisa? Não, meu irmão, Deus chamou e ele foi, e ele obedeceu. Ele não parou para analisar, né, de forma, de raciocinar de forma lógica sobre aquele chamado, porque talvez se ele tivesse parado para raciocinar, ele nem obedeceria. Talvez a conta não ia fechar. Se ele tivesse parado para fazer contas, talvez a conta não ia fechar.
achar. Mas o que eu estou querendo trazer para você é isso, que quando a gente diz sim, quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente anda em fé, o Senhor conhece a nossa necessidade e Ele vai nos abençoando em todas as áreas da nossa vida. A gente não precisa parar para fazer contas. A gente se entrega, a gente acredita, a gente obedece, a gente vai vivendo em obediência e Ele vai acrescentando, né, coisas, situações nas mais diversas áreas da nossa vida, coisas que às vezes nos preocupam, né? Ah, mas se eu fizer assim como Deus está mandando, como que vai ficar aquela outra área, né? Quem às vezes nunca passou por esse dilema? Ah, mas se eu fizer isso aqui e aquela outra situação da minha vida, como que vai ficar, né? E às vezes a gente para fazer conta, para ponderar se vale a pena ou não, mas a gente precisa obedecer. Obedecer sempre é o melhor caminho, obedecer sempre vale a pena, obedecer ao Senhor, e foi o que Abraão fez. Ele não parou para raciocinar de forma lógica se aquilo lhe convinha ou não, né? Se aquilo lhe traria resultados, se aquilo seria bom para ele. Ele não parou para analisar, ele não parou para calcular, né? Ele obedeceu ao Senhor. Ele obedeceu a palavra de Deus. E a gente precisa fazer isso também. Obedecer a palavra de Deus. Obedecer, né? Entender que a gente está dentro da vontade de Deus. Entender se é essa mesmo a direção de Deus. E corresponder ao chamado de Deus. Crendo que Ele nos abençoa, né? Que Ele é um Deus abundante, né? Eu não estou falando para a gente ser irresponsável e sair fazendo tudo da forma que a gente acha que deve fazer. Mas se a gente compreende que é um chamado de Deus. Que é algo que o Senhor está nos pedindo, né? Vai, meu irmão. Vai com fé, vai com ousadia, vai com obediência, que o Senhor vai com você, que o Senhor vai te abençoar, que o Senhor vai te honrar, amém? Em nome de Jesus. E a gente vê que até quem estava caminhando com Abraão foi abençoado, né? Que foi Ló. O que a Bíblia fala? Que os dois tinham, né? Não é só Abraão que tinha, Ló também tinha. Ló tinha gado, Ló tinha rebanhos, Ló tinha tendas. Então até quem caminha, né? Deus é um Deus tão abundante, né? Como eu estou falando, Deus é um Deus abundante, pleno, completo em tudo, que até quem caminhava com Abraão, até quem caminhava com o pai da fé, que era Ló, foi abençoado. Ló estava lá, gente, demitido, entendeu? Ele não tinha promessa, ele não estava caminhando pela fé, ele não estava caminhando em obediência, ele estava lá acompanhando, porque ele era sobrinho de Abraão, seu pai tinha morrido, então Abraão estava carregando, né, Ló consigo, e a bênção do Senhor que estava sobre a vida de Abraão alcançou a vida de Ló também. Então Deus é um Deus abundante, Deus tem para nos abençoar e a gente ainda consegue abundar na vida de outras pessoas, amém? A bênção do Senhor não fica só para a gente abunda na vida de outras pessoas também. Tanto que a bênção do Senhor estava sobre a vida de Abraão, que quando eles se separaram, a gente sabe que para Ló não foi bom negócio. Já Abraão continuou prosperando, E Abraão tinha tanta certeza, né? Ele tinha tanta convicção que a bênção de Deus estava sobre ele, que ele era abençoado, né? Independente da situação, que aqui nessa situação, o que ele fala? Ló, você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Meus irmãos, não tinha porquê. Né, logicamente falando, não tinha por que Abraão tomar essa decisão, não tinha por que ele fazer isso, entendeu? Ele era o mais velho, Ló estava apenas acompanhando ele era o mais velho, o ancião, ele era o patriarca da família, né? E como patriarca ele poderia muito bem tomar a decisão, falar, Ló, eu vou para esse lado aqui, você junta as suas coisas e vai para lá, não está dando mais certo, os nossos pastores estão brigando, os cananeus, os fariseus habitam aqui, não é bom eles verem que a gente está discutindo, que a gente está fraco entre a gente, isso não é bom. Então, você vai para lá, eu vou para cá e pronto, e acabou. Ele podia ter feito isso, porque Ló estava na aba dele, irmãos. E ele era o patriarca, ele tinha direito, ele não estaria violando nenhum direito de Ló se ele fizesse isso. Muito pelo contrário, era direito dele fazer isso, era direito dele. E ele abriu mão de algo que era direito dele. Ele abriu mão disso porque ele sabia que a bênção estava com ele.
E a gente na nossa vida também é assim. Às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que são nosso direito, pessoas que estão nos prejudicando de alguma forma. Às vezes a gente até abençoou aquela pessoa, né? Às vezes a pessoa até está caminhando na nossa sombra por um tempo, né? Até foi abençoada, foi beneficiada de alguma maneira através de nós, e aí depois a pessoa vai, puxa o tapete, né? Passa uma rasteira na gente. Quem nunca passou por isso? E aí, como que a gente fica diante dessa situação? A gente vai parar, a gente vai esmorecer, a gente vai desanimar, a gente vai reclamar? A gente não viu Abraão fazendo nada disso, né? Ele não foi nem questionar o direito que ele tinha, ele não foi discutir com Ló, porque ele sabia que a bênção era muito maior, porque ele sabia que a promessa era muito maior, então ele sabia que ele carregava a bênção. Ele falou: Ló, se você for para cá, eu vou para lá. Tanto que a gente sabe que depois Ló foi para escolheu, né, as campinas verdejantes, escolheu o lado mais bonito, né? E Ló não se opôs, não. Ló poderia ter falado: não, Abraão, é direito seu, né? Eu estou aqui só admitido, né? Você decide, você escolhe. Mas a gente não vê Ló se opondo hora nenhuma. Pelo contrário, o espertalhão escolheu o melhor lado, né? O que ele pensava ser o melhor lado. E a gente vê que depois, pouco tempo depois, a gente lendo alguns capítulos adiante, a gente vê que Ló sai de Sodoma e Gomorra só com a roupa do corpo, né? E já Abraão não para de prosperar, não para de crescer. E a gente vê que Abraão abriu mão de seu direito não só aqui, né? Depois naquela guerra que teve, que ele foi resgatar Ló, hoje de manhã um pastor até estava comentando sobre isso, que ele foi resgatar Ló, né? Ele teve o direito de ficar com os despojos de guerra, ele venceu uma guerra e o rei de Sodoma, né? Ele tinha direito de ficar com os despojos de guerra, e mais uma vez ele falou com o rei de Sodoma: não, eu não quero despojo, para que depois você não fale que eu enriqueci por causa dos seus despojos, então eu não quero. Então ele sabia que a bênção era muito maior, que a promessa era muito maior do que aquilo. Então quem tem promessa, irmão, não fica discutindo, não fica criando atrito com Ló, não fica se sentindo doído, mesmo que você tenha sido prejudicado. Eu sei que no primeiro momento a gente não gosta, ninguém gosta de ser prejudicado, e no primeiro momento dói, né? A gente fala: poxa Deus, mas eu fiz tudo tão certinho, né? Mas eu andei tão certinho, e essa pessoa fez isso comigo, me prejudicou dessa maneira. Meus irmãos, você tem a bênção do Senhor, você tem a promessa do Senhor. Não é Ló tentando pegar rebanho, escolhendo o melhor lado, que vai te impedir de desfrutar do melhor do Senhor, de desfrutar da promessa do Senhor. Então quem anda em fidelidade, em obediência, em fé diante do Senhor, não precisa correr atrás de bênção. A bênção do Senhor está, e se for para a direita vai ser abençoado, e se for para a esquerda vai ser abençoado, e aonde estiver vai ser abençoado, porque a bênção do Senhor repousa sobre nós. Amém? E foi assim na vida de Abraão, né? E o que a gente entende também, estudando, discorrendo sobre a vida de Abraão, é que não basta ter fé e obediência em algumas circunstâncias, em algumas situações da nossa vida. A gente precisa persistir em fé e em obediência. Porque vocês concordam comigo que no primeiro momento é até fácil de obedecer? Né? Igual quando Deus deu a ordem para Abraão: sai da tua terra, eu vou te dar uma terra, né? Você vai ser uma bênção. Olha que promessa linda. Você vai ser uma bênção, né? Em você vão ser benditas todas as famílias da terra. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou te amaldiçoar quem te amaldiçoar. Então, no primeiro momento, a gente, né, tá cheio de alegria, de esperança, de fé, de obediência, e aí a gente sai, né? Mas às vezes a coisa não acontece imediatamente, né? Foi assim com Abraão. Lá em Gênesis 16, a gente vê um deslize que o pai da fé cometeu, né? Ele não foi perfeito em tudo, ele era humano, igual eu, igual você, e até o pai da fé duvidou em certa ocasião, né? Gênesis 16, do 1 ao 3, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai.
Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E a gente conhece esse fato da vida de Abraão também. Já foi falado esse mês, né? Quando ele duvidou da promessa de Deus. A Bíblia fala que ele já estava morando 10 anos em Canaã. E às vezes ele saiu, né? Ele pensou assim, pô, já saí da terra, já estou aqui 10 anos em Canaã, né? Deus, já estou 10 anos aqui no lugar que o Senhor mandou, eu vim, eu te obedeci, eu saí do lugar, eu estou aqui 10 anos, Deus, e nada. E cadê a promessa? Né? Igual eu falei, às vezes no primeiro momento a gente até obedece, né? Que aquilo ainda está quente no nosso coração, aquela promessa, né? E aí a gente sai, e aí a gente faz o que o Senhor manda fazer, e aí a gente está na posição que o Senhor quer que a gente esteja, mas a promessa não chega, mas a coisa não acontece, né? Você fala, Deus, eu estou aqui, Deus, 10 anos já nesse lugar que o Senhor mandou eu estar, eu já estou aqui, Senhor, né? Crendo nisso, Deus, há tanto tempo, e cadê a promessa? E às vezes a gente pensa assim, Deus, o tempo aí não passa não, em cima onde o Senhor está, mas aqui passa, né? Abraão deve ter pensado nisso, Deus, aí em cima está tudo bem, mas eu estou ficando velho, minha esposa, Deus, já está velhinha, quando que esse filho vai chegar, né? E aí que é o problema, às vezes agir num primeiro momento com fé, com obediência e crer na promessa é até fácil, mas igual o pastor falou, né? Casar não é difícil, mas permanecer casado também não é difícil, né, pastor? A gente sabe, às vezes um primeiro momento, a primeira iniciativa, a gente está ali, né? Na esperança, na expectativa. A gente pensa, eu vou fazer, eu vou corresponder e logo assim a promessa vai acontecer. Eu vou abrir mão daquilo outro e logo assim eu vou conquistar a promessa de Deus. Mas, irmãos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes a gente vai amassar um barro, sim. Às vezes vai demorar para chegar. E aí, o que a gente vai fazer? A gente precisa permanecer. A gente não pode pular processos, a gente não pode pular degraus, como o pastor Ednei falou hoje de manhã na nossa reunião. Se existe um degrau lá, não adianta você pular 2, né? Você precisa pisar naquele degrau, você precisa passar aquela etapa, você precisa passar por aquilo ali. E foi assim na vida de Abraão. E a gente sabe que quando a dúvida chegou, né, pior do que a dúvida, do que as mentiras que às vezes e o inimigo se aproveita desse momento nosso, né, nesse momento de espera e começa a trazer dúvida no nosso coração. Né? E começa a trazer mentira. E às vezes pior do que as mentiras são as meias verdades. Olha só, foi mais ou menos isso que Sara pensou, né? Porque ela falou assim, Abraão, a promessa é para você, né? Um filho que vai sair das suas entranhas, né? De você. Eu tenho uma serva aqui, né? O problema está comigo, eu que sou estéril. Então, se você pegar, tiver um filho com um Agar, o filho vai ser seu, né? Não deixa de ser verdade, o filho vai ser de Abraão, né, gente? Mas a gente sabe que essa não era a promessa de Deus. E aí o inimigo vem lançando meias de verdade na nossa mente. Sempre parece que existe uma justificativa, né? Pra gente sair do nosso lugar, pra gente sair da nossa posição. Parece sempre haver uma justificativa plausível, uma justificativa legítima, né? E a gente precisa tomar cuidado com isso. E todas as vezes que nós duvidamos da promessa de Deus, nós geramos um Ismael. Deus quer o Isaac, mas quando a gente duvida, a gente gera o Ismael. E a gente sabe que pelo fato de Abraão ter duvidado e ter gerado Ismael, não anulou a promessa inicial de Deus, né? Da mesma forma, depois de uns anos, Sara deu à luz a Isaac. Mas a gente sabe todas as consequências que Ismael trouxe, né? A gente já estudou ao longo desse mês consequências que se perduram até hoje, né? Por uma escolha que Abraão fez, por não ter persistido, por não ter esperado o tempo certo. Então, isso trouxe problema. E às vezes quando a gente gera o Ismael, quando a gente não tem paciência para esperar pelo Isaac e gera o Ismael na nossa vida, talvez a gente não vai anular a promessa de Deus na nossa vida. Porque Deus é bom, Deus é misericordioso e na maioria das vezes a gente não vai anular a promessa de Deus, a gente não vai anular, não vai abortar o nosso Isaac, mas a gente vai ter que aprender a lidar com as consequências do Ismael. E foi isso que aconteceu na vida de Abraão. Gerou consequências para ele, depois ele precisou despedir o menino. Sara mesmo, que foi quem arranjou a treta toda, depois ficou brigando com o coitado de Abraão.
né? Não é assim? E foi problema para Sara também, que arranjou o problemão, foi problema para ela também, que Agar depois veio tirar sarro com a cara dela, né? E foi problema para Agar, coitada da Agar, foi só usada, né? Foi usada e depois gerou problema para ela, gerou problema para Ismael, que não teve culpa, tadinho do menino, nasceu, né? E gerou problema para Ismael. Então olha quanta consequência, quanto problema que gerou, né? Essa escolha de Abraão. E na nossa vida também é assim, irmãos, a gente não precisa gerar Ismael, a gente pode esperar por Isaac, amém? A gente pode esperar pela nossa promessa, com fé, com obediência no Senhor, a gente pode esperar. E para terminar, a gente precisa obedecer e obedecer até o fim. Obedecer enquanto a gente viver, né? Por isso que eu falei que é algo que a gente precisa desenvolver, fé e obediência. Porque, irmãos, enquanto a gente estiver aqui nessa terra, a gente vai precisar. Enquanto a gente escolher caminhar com Deus, a gente vai precisar obedecer ao Senhor. A gente vai precisar ter fé no Deus que a gente serve, né? A gente precisa confiar no que Ele fala. Então, a gente precisa ter isso até o fim. E na vida do pai da fé não foi diferente. Abre comigo lá em Gênesis 22. Gênesis 22, versículos 1 e 2. Uma passagem também muito conhecida. E o pastor Ednei na semana passada já pregou de forma muito abençoada sobre isso, então eu não vou me ater muito a isso. Mas é quando Deus pede Isaac. Mais uma vez ele precisou usar a fé e a obediência dele. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. E Abraão, já velhinho, né, depois de já ter gerado Isaque, ele poderia ter pensado, às vezes analisando a vida dele, né? Meu Deus, quanta coisa, né? Eu passei nessa jornada com Deus, né? Quantos desafios. A gente aqui falou muito por alto, né? Mas a gente estudou ao longo do mês. A gente sabe todos os desafios que Abraão enfrentou, né? E ele poderia estar pensando, a bênção, né? Isaac demorou a chegar, mas graças a Deus, agora estou aqui velhinho, tenho meu herdeiro, a Sara já está mais calminha também, então agora é só aproveitar, né? Agora eu estou aposentada, é sombra e água fresca, né? Ele poderia ter pensado, já passei por muitos desafios, já vivi muita coisa, agora é hora de descansar. E aí vem o maior desafio da vida dele, que é entregar seu filho. Que é entregar a sua promessa, né? Que é entregar o seu único filho, né? O filho da sua promessa. E mais uma vez Abraão foi provado pelo Senhor. E mais uma vez Abraão obedeceu. E mais uma vez ele usou de fé, usou de obediência e cumpriu o que o Senhor falou. Ele entregou Isaac. Vamos abrir lá em Hebreus. Agora em Hebreus 11. Na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, 19, diz assim: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então ele teve fé, né? Ele teve fé porque ele falou: Deus, eu posso entregar Isaac, que o Senhor pode fazer ele ressuscitar dos mortos. Então olha a fé desse homem. Mesmo eu degolando, botando fogo, que é assim que era o sacrifício, o Senhor pode fazer o menino voltar à vida. Então ele teve fé que o Senhor poderia ressuscitá-lo. E ele obedeceu mais uma vez, porque ele entregou Isaac. Olha o que a Bíblia diz, ainda em Hebreus 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Opa, mas ele ofereceu Isaac, ele matou Isaac, gente? Não, ele não matou Isaac. Mas no seu coração ele ofereceu, no seu coração ele entregou. Ele foi obediente a ponto de oferecer. Ele só não matou Isaac de vez porque Deus bradou lá do céu, né? Deus falou: para, Abraão, né? Diz lá, pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Então ele obedeceu até o fim. Ele não chegou a matar o menino porque Deus bradou, mas no seu coração ele já tinha entregado o menino. No seu coração isso já era assunto resolvido. Ele já sabia que o filho não era mais dele. Ele já estava disposto a matar Isaac, né?
a oferecer Isaac. E o pastor já ministrou sobre pra gente sobre isso na semana passada. Então ele ofereceu, no seu coração ele ofereceu, e o Senhor recebeu esse sacrifício. Mesmo ele não matando o menino, o Senhor sabia que ele já tinha entregado, e o Senhor recebeu esse sacrifício. Então olha que coisa tremenda. Até o final da sua vida, ele andou em fé, ele andou em obediência diante do Senhor, até posto a prova, acho que mais extrema, né, que uma pessoa pode passar, que é entregar o seu filho, ainda mais sendo o único filho, sendo filho da velhice, sendo filho da promessa, e ele não questionou. A gente vê a obediência de Abraão, que ele não questiona Deus hora nenhuma, em momento nenhum, em ordem nenhuma. Ele foi obediente, ele foi fiel ao Senhor em tudo, e a gente precisa desenvolver isso ao longo da nossa vida também. E como eu falei, são escolhas que a gente faz, né? Andar em fé, andar em obediência, são escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada diante do Senhor. E enquanto a gente viver aqui na terra, a gente vai precisar fazendo essas escolhas, a gente vai precisar ir renunciando, a gente vai precisar ir abrindo mão de algumas coisas, por algo muito maior, né? Por um galardão grandiosíssimo que a gente não consegue nem imaginar, mas a gente precisa ir caminhando nessa fé e nessa obediência do Senhor. E como eu falei aqui, mesmo sendo o pai da fé, né? Mesmo sendo Abraão, né? Ele cometeu alguns deslizes, ele gerou Ismael, né? E às vezes na nossa vida também a gente faz escolhas erradas, né? A gente gera algum Ismael também na nossa caminhada, na nossa trajetória. Mas como eu falei desde o início, a gente vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor, né? A gente precisa buscar esse aperfeiçoamento. E quando o Senhor nos traz esse entendimento, não é para trazer peso sobre a nossa vida, né? Não é para a gente ficar pensando, mas eu já gerei Ismael e agora... Não, meus irmãos, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. A partir de agora, com esse entendimento que o Senhor tem gerado no nosso coração, a gente passa a fazer escolhas sábias, a gente passa a andar em fé, em obediência, a gente passa a orar e a pedir a Deus misericórdia para a gente ter ousadia, né? Para romper em fé, essa fé que nos movimenta, que nos faz sair do lugar, né? Para a gente andar em obediência para o Senhor, ao Senhor. E quando a gente fala em andar em obediência, como já falamos, é por um galardão, é por algo muito maior. Não é algo pesaroso, sabe, irmãos? Não deve ser algo difícil. Mas obedecer não precisa ser um fardo, não deve ser um fardo. Quando a gente vai caminhando com Deus, Ele vai nos abençoando, vai acrescentando coisas na nossa vida, e a gente vê que é tão bom caminhar com Deus, que é tão bom ser fiel, que é tão bom buscar andar em obediência, que isso não vai se tornando algo pesado na nossa vida, né? O Senhor vai... a gente precisa ir se relacionando, a gente precisa ir caminhando, e aí Ele vai nos ajudando nisso. E isso não vai sendo algo pesado, não vai sendo mandamentos, sabe? Aquele fardo, aquela lei pesada, não é isso. Tipo, você vem à casa de Deus porque você ama estar na casa de Deus, porque você quer prestar culto, porque você quer louvar o Senhor, né? Você vai ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, não é por obrigação, né? Mas é porque você quer retribuir tanta bondade, tanta misericórdia que o Senhor tem derramado sobre a sua vida, né? Você vai se guardar no seu corpo, para o seu casamento, não é porque é uma lei pesada, mas é porque o Senhor tem algo muito melhor, muito mais excelente para mim, né? É uma promessa muito melhor. Então os mandamentos do Senhor não são para ser pesados, não é para ser um fardo, é para ser algo que vai nos acrescentando, algo leve, que vai tornando a nossa vida muito melhor. Pastor Fábio pregou na quarta-feira e ele falou, né, daquele provérbio que fala que os mandamentos do Senhor é remédio para o umbigo, né? É medula para os ossos, né? Provérbios 3, e é isso que a palavra de Deus, e é isso que os mandamentos do Senhor na nossa vida, é remédio, né? É refrigério, é algo que nos abençoa, igual a gente como pai, como mãe, quando a gente dá uma instrução para o nosso filho, não é para o bem do nosso filho, né? Quando a gente fala para o nosso filho desde pequenininho, não bota o dedo na tomada, por que a gente manda a criança não botar o dedo na tomada? Para ela não se machucar, para ela não se ferir, né? E ao longo da nossa vida como pai, como mãe, a gente vai sempre tentando aconselhar os filhos, né? Vai mudando as fases, mas a gente vai sempre com o nosso cuidado, com a nossa proteção, tentando aconselhar.
Qual é a nossa intenção nisso tudo? Que o nosso filho não se machuque, que o nosso filho tenha paz, tenha alegria, tenha uma vida bem-sucedida, próspera, né? Bem-aventurado em tudo. Então é isso, os mandamentos do Senhor para a nossa vida é a mesma coisa. E para finalizar aqui, Salmos 19, fala um pouquinho disso aqui que eu estou falando, do versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém? Então é isso que Deus quer pra gente. Os mandamentos do Senhor são para refrigério da nossa alma, são para alegria nossa, são para a gente ter uma vida próspera, abençoada, bem-sucedida em tudo. E é isso que o Senhor tem pra gente, para cada um de nós. É isso que o Senhor quer para cada um de nós. E para isso a gente precisa viver cada dia mais em fé e em obediência, sendo aperfeiçoados ao longo da caminhada, né, irmãos? Porque a gente erra, a gente comete nossos deslizes. O pai da fé cometeu seus deslizes, né? Gerou o Ismael, e às vezes na nossa vida também a gente comete, mas é sempre uma oportunidade, uma chance. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Então a cada manhã a gente tem uma nova oportunidade de viver em fé, em obediência e nos aproximar cada dia mais do Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.